Bom dia, irmãos. Vamos dar continuidade à nossa série de estudos em Ruth. O tema da aula de hoje é descanso e proteção. Nós terminamos a última aula vislumbrando a possibilidade de Boaz se tornar mais do que um benfeitor na vida de Ruth e Noemi. No final do verso 20 do capítulo 2, já no finalzinho, Noemi parece ter notado um possível bom desfecho para a história delas. Ela diz assim: Disse-lhe mais Noemi: Esse homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos resgatadores. Na aula de hoje nós veremos como o Senhor providencialmente enviou um homem capaz de oferecer descanso e proteção a essas duas mulheres e como isso tem a ver com a pessoa e obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nós devemos nos lembrar que Ruth agora é parte do povo de Deus. Dessa forma, agora ela é legalmente viável como esposa. Isso não quer dizer que seria fácil encontrar um marido, principalmente por causa das suas origens ou do seu passado. Nós vamos falar mais a respeito disso daqui a pouco. Então, Noemi tem um plano, o qual nós leremos a partir de agora, no texto de Ruth 3, versículos 2 a 4. Diz assim: Ora, pois, não é Boaz na companhia de cujas servas estiveste um dos nossos parentes? Eis que esta noite a limpará cevada na eira. Banha-te e unge-te, e põe os teus melhores vestidos, e desce à eira. Porém, não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita. Então chegarás e lhe descobrirás os pés. E te deitarás. Ele te dirá o que deves fazer. Bom, é só até aqui, por enquanto. Parafraseando, irmãos, um pouco a ideia de Noemi aqui é a seguinte: Ruth, hoje à noite, Boaz vai dormir na eira. Eira era um lugar onde os grãos eram trabalhados depois da colheita. Talvez isso fosse um costume daquela época para evitar que ladrões, salteadores roubassem o produto da colheita. Noemi então continua a detalhar seu plano a Ruth da seguinte forma: arrume-se bem e vá para lá. Mostre que está pronta para casar de novo. Chegue perto dele e deixe que ele dite o rumo da situação. Os comentaristas aqui, eles se dividem um pouco acerca dessa estratégia de Noemi. Alguns a veem com bons olhos, afinal de contas, não havia um homem para intermediar a negociação matrimonial entre Ruth e Boaz, como era de se esperar, de acordo com a cultura da época. Eles dizem ainda que Noemi estava, esses comentaristas dizem ainda que Noemi estava contando com o bom caráter de Boaz para não fazer nada de inapropriado com Ruth. Por isso ela recomenda que Ruth deixe Boaz conduzir a situação. Outros comentaristas, no entanto, não enxergam o plano de Noemi com bons olhos. Para eles, talvez Noemi ainda visse a sua nora como a moabita, e por isso planejava que ela seduzisse Boaz, agindo de acordo com o histórico do seu povo, que, como eu já expliquei para os irmãos aqui nessa série, não era nada bom. A verdade é que o plano de Noemi é bem ambíguo. Nisso todos os comentaristas, todos os estudiosos concordam. Então nós não podemos ser dogmáticos aqui, bater o martelo sobre qual é a melhor interpretação desse texto. No entanto, o que importa para nós é o que realmente aconteceu. Será que nós veremos mais uma vez Moabe envolvida em uma história de escuridão e devassidão? Será que a moabita Ruth irá repetir o erro das suas antepassadas? Então vamos ver a continuação da história lendo o texto de Ruth 3, de 5 a 11. Respondeu-lhe Ruth: Tudo quanto me disseres farei. Então foi para a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe havia ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já de coração um tanto alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então chegou ela de mansinho e lhe descobriu os pés, e se deitou. Sucedeu que, pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada aos seus pés. Disse ele: Quem és tu? Ela respondeu: Sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Disse ele: Bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira,
pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio. Tudo quanto disseste, eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ruth inicialmente fez como disse para Noemi que faria. Foi até a eira e seguiu o plano. Fazendo um parênteses aqui, irmãos, uma coisa que nos chama atenção aqui é que, assim como Noemi sugeriu, Ruth executou o ato de descobrir os pés de Boaz. E aí a pergunta que fica é, mas por que descobrir os pés? Qual o significado dessa prática, se é que existe algum? Na verdade, irmãos, a explicação mais razoável aqui, segundo os estudiosos, é que ao fazer isso, Boaz acabaria acordando com um friozinho nos pés e veria Ruth por ali. Então, aparentemente, não há um significado especial nesse ato recomendado por Noemi. Porém, a partir desse ponto aqui no texto, Ruth passa a agir um pouco diferente do que Noemi sugeriu a ela. Quando Boaz acorda, Ruth rapidamente se apresenta e explica para Boaz o que ela quer. Sem rodeios, sem palavras ambíguas, ela não deixou espaço para más interpretações, nem para que Boaz ditasse o rumo da conversa, como sua sogra havia sugerido. Ela não queria uma noite de amor com ele, contrariando o que talvez Noemi pensasse que fosse ocorrer. Ela queria casamento. Ruth pediu que Boaz estendesse a capa sobre ela. Isso sim tinha um significado cultural para aquela época. Estender a ponta da capa sobre alguém era um símbolo de compromisso, de casamento. Felizmente, então, Ruth não queria seguir o caminho de Moabe. Ela queria seguir os caminhos do Senhor Deus a quem ela servia. Às vezes, irmãos, a gente passa batido no texto e não percebe o quanto Ruth estava se arriscando aqui. Ela estava fazendo algo seriamente contracultural para aquela época, por vários motivos, como, por exemplo, a diferença de idade. Ruth era bem mais nova que Boaz. Até Boaz fala, que ela não foi atrás de jovens, como ela, provavelmente. Tinha também a questão social, da diferença social. Ruth era uma viúva pobre, enquanto Boaz era um homem bem-sucedido, senhor de terras em Israel. Havia diferença cultural, porque era a mulher fazendo o pedido do casamento, e não o homem. Até hoje em dia isso soa estranho, E também havia a diferença étnica. Ruth era moabita, enquanto Boaz era um judeu. Continuando, então, a história, Boaz refere-se a Ruth como uma mulher virtuosa, algo que todos reconhecem também lá em Israel. E uma curiosidade sobre esse ponto aqui, irmãos, que eu aprendi ao preparar esse estudo, é que na Bíblia Hebraica, há uma ordem diferente dos livros do Antigo Testamento. O conteúdo é o mesmo, mas a organização dos livros difere. Na nossa Bíblia, o livro que vem antes de Ruth é o livro de Juízes. Porém, na Bíblia Hebraica, o livro de Provérbios é o que vem antes do livro de Ruth. E aí você deve estar se perguntando, mas o que isso tem a ver com a história de Ruth? Acontece, irmãos, que no finalzinho do livro de Provérbios, no capítulo 31, no verso 10, está escrito assim: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. Agora, pense nesse texto de Provérbios com base no que nós acabamos de ouvir da boca de Boaz. Provérbios termina com uma pergunta que é respondida no livro de Ruth. Nós achamos a mulher virtuosa. É Ruth. Ruth só estava algumas semanas em Israel e já era conhecida por ser firme na sua escolha de seguir a Yahvé. Ruth ainda não tinha o livro de Provérbios nas mãos dela, mas com certeza os princípios de Deus acerca de uma mulher virtuosa já estavam no seu coração. E louvado seja o Senhor por isso, irmãos? Agora vamos pensar um pouco acerca de Boaz. Ao ser acordado, vendo uma mulher ao seu lado, ele questiona: quem és tu? E a resposta que ele ouviu foi essa: eu, Ruth, tua serva, estende a tua capa, porque tu és resgatador. Mas o que seria um resgatador, afinal de contas? Que nós já estamos falando há vários momentos aqui. Resgatador, irmãos, também chamado de Goel, é uma figura descrita nas Escrituras, lá no livro de Levítico, capítulo 25, do 25 ao 34. Depois os irmãos podem ler com calma em casa esse texto. Se uma família entrasse em dívida
ou por qualquer outra razão perdesse os seus bens, um parente próximo poderia agir como resgatador. Ele pagaria as dívidas da família e resgataria suas posses de volta. Ele poderia, inclusive, resgatar parentes que tivessem sido vendidos como escravos por conta das suas dívidas. É importante também entender que, segundo essa lei, não era qualquer homem que podia ser um resgatador. Precisaria ser alguém relacionado à família dos que seriam resgatados. Além disso, uma coisa interessante é que tinha que ser alguém desejoso de fazer ou de ser o resgatador. Não havia qualquer obrigação de que ele fosse o resgatador de alguém. Mas, felizmente, na história de Ruth, nós temos um homem apropriado, e esse homem era Boaz. Vejamos como é a continuação da história da resposta de Boaz a Ruth, nos versículos 12 e 15 desse capítulo, a 15 desse capítulo. Ora, é muito verdade que eu sou resgatador, mas ainda outro resgatador há mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem está, que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu o farei, tão certo como vive o Senhor. Deita-te aqui até amanhã. Ficou-se, pois, deitada a seus pés até pela manhã, e levantou-se antes que pudessem conhecer um ao outro. Porque ele disse, não se saiba que veio mulher à eira. Disse mais, dá-me o manto que tens sobre ti, e segura-o. Ela o segurou, ele o encheu com 6 medidas de cevada, e lhe o pôs às costas. Então entrou ela na cidade. Veja, irmãos, que Boaz rapidamente diz que deseja, sim, se unir a Ruth. Boaz, então, age bem e biblicamente. Ele tem o desejo de ser o resgatador, mas não a qualquer preço. Ele quer resgatar, mas vai seguir a ordem das coisas. Aqui nós vemos claramente o contraste entre Boaz e o seu parente Elimeleque. Os dois queriam atingir ou querem atingir seus objetivos na vida. Boaz quer se casar com Ruth. Elimeleque queria garantir o seu sustento e da sua família, numa época de fome. A diferença é que Boaz não está disposto a fazer ou a atingir seu objetivo a qualquer custo. Ele quer casar, mas não vai violar a lei do Senhor. E que lei é essa? Qual é a questão? A questão, irmãos, é que havia alguém na linhagem de sucessão da família e que, portanto, tinha prioridade no resgate e, consequentemente, no casamento em questão. Boaz, então, decide ir tratar disso primeiramente. Podemos enxergar aqui, então, em Boaz um bom alvo de masculinidade bíblica. Um homem que trabalha em prol dos necessitados com generosidade, como nós já vimos em outras aulas. Um homem que deseja se casar e constituir família, mas não a qualquer custo. Um homem que entende que a vida não é seguir impulsos, mas sim honrar o nome da mulher a quem ele deseja se unir. E para concluir, irmãos, como prometido, eu gostaria de mostrar para os irmãos como Jesus age como resgatador, como Goel do seu povo. Jesus e somente Ele satisfaz todas as condições para ser o nosso resgatador. Em primeiro lugar, vocês se lembram que eu disse que o resgatador devia ser alguém que se identificasse com o resgatado. Então, para ser nosso resgatador, Jesus precisava ser um de nós. A dívida que o nosso representante, Adão, adquiriu, precisava ser redimida por outro representante que também fosse humano. Há poucos dias nós tivemos uma aula sobre a doutrina de Cristo aqui na EBD. Lá eu comentei que uma das razões para dizermos que Cristo precisava ser verdadeiramente homem era exatamente essa, que para que ele pudesse nos substituir, para que ele pudesse ser nosso resgatador. Cristo não veio salvar anjos, como diz o texto de Hebreus, mas sim homem. Dessa forma, o Deus Filho, a segunda pessoa da Trindade, se fez homem para que a dívida fosse paga por um homem como nós. Em segundo lugar, Cristo viveu uma vida de perfeita obediência à lei de Deus, fazendo o que Adão foi incapaz de fazer e, consequentemente, todos nós somos. Somente Jesus se qualifica para ser o nosso resgatador, pois somente Ele teve uma vida perfeita. E com a sua morte vicária, substitutiva, Ele levou os pecados do seu povo sobre si e transferiu a sua justiça para os seus. Por fim, irmãos, além de ser um de nós,
e ser qualificado, Jesus também estava disposto a nos resgatar. Deus, o Filho, se colocou sob a condição de ser o resgatador do seu povo. Não era uma obrigação, ele livremente decidiu nos resgatar. O que nós vemos então é que o Goel do Antigo Testamento é uma figura belíssima projetada por Deus para apontar para a ação futura do Messias em prol do seu povo. Glória a Deus por isso. E então nós chegamos ao fim do terceiro capítulo, penúltimo capítulo desse livro, cheios de esperança sobre o que vai acontecer na vida de Ruth e Boaz. Se Deus quiser, nós continuaremos essa linda história no próximo domingo. Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula.